Este é o podcast de Igreja Presbiteriana de Abaeté, uma igreja amável e fiel às Escrituras. Então, Romanos 8, a partir do versículo 31 até o final. A palavra do Senhor nos diz: que diremos, pois, então, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu Filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem as alturas, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Oremos então, meus irmãos, mais uma vez. Deus, o Teu Santo Espírito que habita em nós, que inspirou essas palavras, esteja também falando aos nossos corações essa noite. Que nós possamos ser profundamente edificados, confortados e sairmos daqui convictos dessa certeza profunda e maravilhosa de que nada poderá nos separar do Teu amor. Ó Deus, que o Senhor nos quebrante nessa noite, que o Senhor nos faça compreender a beleza da glória do Teu amor por nós. Amém. Meus irmãos, você já se sentiu perdido alguma vez? Sem rumo na vida? Eu vou confessar para vocês que quando eu saí de viagem, estava em Contagem esse final de semana, eu não tinha uma introdução para esse sermão. E eu fiquei com isso na cabeça. Nossa, eu preciso achar algo, pensar em alguma coisa. E vocês sabem que eu gosto muito dos filmes, né? E ontem, então, estava com meu pai, o homem que me ensinou a gostar de filmes, né? Já que vocês perguntam, por que você gosta de filme? É por causa do meu pai. Meu pai, ele é fanático com filme, então eu aprendi a gostar. E eu estava lá com ele, assim, nos streamings da vida, e eu assisti um filme, a gente assistiu vários filmes, mas eu assisti um filme especial, que eu estava até curioso para ver, mas que eu acabei esquecendo na hora que lançou, que é um desenho animado, Procurando Dory. Procurando Dory, eu não tinha assistido ainda. E quando eu assisti o filme eu falei, é isso, essa é a introdução. Então, porque quem não conhece, todo mundo já deve ter assistido Procurando Nemo, né? Então, Procurando Dory é a continuação do Procurando Nemo, que conta a história da Dory, que é aquela peixinha que sofre com perda de memória recente. E então a gente tem ali o passado da Dory, quando ela era criança, quando ela era uma peixinha doente, que era cuidada pelos seus pais. E os pais toda hora reforçavam ali palavras para ela, regras para ela que ela deveria tentar repetir para tentar lembrar, mas ela sempre se esquecia. Ela sempre se esquecia. Em determinado momento, então, da história, a Dory, ela é pegada ali pela correnteza e se sente perdida no mar. E só que ela começa a esquecer dos pais dela. Ela começa a se esquecer de onde ela morava. Ela começa a se esquecer de onde ela vinha. E nesse esquecimento dela, então, ela acabou se perdendo e nunca reencontrando seus pais. Eu gostei dessa analogia. Porque eu creio que na nossa vida cristã, muitas vezes, a gente se sente perdido, a gente se sente sem rumo, porque a gente esquece. A gente esquece de algumas verdades. A gente se esquece daquilo que Deus fez por nós, daquilo que Deus colocou e plantou no nosso coração. A gente é bom em esquecer.
como aquela peixinha Dory, nós também parece que vivemos com perda de memória recente, ou não tão recente, de coisas antigas, e a gente vai se esquecendo. E quando a gente começa a esquecer daquilo que Deus tem falado conosco, daquilo que Deus prometeu a nós, nós vamos então caminhando em terrenos desconhecidos e vamos também nos perdendo na nossa vida, nos perdendo da nossa caminhada cristã. E é muito interessante que nesse filme, então, a Dory, ela começa a lembrar algumas palavras, algumas coisas, ela começa a recuperar a memória, então ela sai em busca dos pais dela. E a cada momento ela começa a repetir algumas verdades, ela começa a repetir algumas coisas que a faz lembrar, E assim é a nossa vida. A gente precisa lembrar de verdades, a gente precisa lembrar daquilo que Deus está fazendo. A gente precisa lembrar das promessas que a palavra de Deus traz a nós. E é aqui então que a gente chega em Romanos 8. Porque esse texto em especial fala muito sobre isso. Mas Romanos 8 todo é um grande lembrete das grandes promessas de Deus. Se a gente fosse comparar, e eu gosto muito de comparar este capítulo de Romanos com uma montanha, hoje a gente chega no pico dela. Hoje a gente está no mais alto ponto. Hoje a gente está no mais alto que a gente consegue chegar. Mas até aí a gente se lembrou de várias promessas da palavra de Deus. Nós nos lembramos da liberdade que nós temos, porque já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele nos livrou da escravidão, do pecado, da morte e da lei. Nós também aprendemos que o Espírito Santo do Senhor nos dá nova vida. Nova vida para a gente viver em novidade de vida, para a gente não precisar vivendo nos mesmos velhos pecados todos os dias. Mas que a gente pode renovar a nossa mente, renovar o nosso espírito, renovar a nossa vida. Nós também fomos surpreendidos com a verdade eterna de que nós somos filhos amados do Senhor. Nós somos filhos, nós somos adotados. Nós vimos também que diante da realidade do sofrimento, Deus promete que isso tudo será por enquanto. Haverá uma nova criação, haverá a ressurreição dos mortos, nosso corpo será glorificado. Nós aprendemos também que na presença do Espírito, que intercede por nós, mesmo quando a gente nem sequer consegue orar, o Espírito Santo é presente conosco. E por fim, nós vimos semana passada que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todos os nossos sofrimentos, todas as dores deste mundo estão nos conformando a ser a imagem de Jesus, a imagem de Cristo. E é engraçado então que o Paulo ele termina essa sessão dizendo: que diremos, pois, à vista dessas coisas? O que a gente diz diante disso tudo? Será que tem mais? E sim, meus irmãos, tem mais. Ele vai nos mostrar hoje, vai desvelar hoje mais sobre como cada uma dessas coisas aponta para o amor eterno de Deus por nós. Aponta para o fato de que Deus nos ama, e nos ama tanto que Ele não está disposto a nos largar. Aqueles que são eleitos, são comprados por Jesus, esses Jesus não solta de jeito nenhum, porque Ele ama profundamente. E é muito interessante porque Paulo ele desenvolve isso a partir de 5 perguntas retóricas para nós. Ele começa a fazer 5 perguntas. Perguntas que não necessariamente ele responde, mas que nos fazem refletir sobre qual é o tamanho da segurança e do amor que nós temos em Cristo. E é sobre isso que a gente vai falar. E eu quero passar em cada uma dessas perguntas por vocês. E a primeira pergunta é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se tudo que a gente aprende sobre Cristo, se tudo que a gente tem visto é real, se Deus é de fato esse Deus soberano, onipotente, que está disposto a nos ajudar na nossa fraqueza, se Deus é a favor de nós, se Deus está do nosso lado, quem será contra nós? Quem será contra nós? Porque talvez você ainda, como agora, tenha esquecido dessa verdade, de que Deus é a seu favor. E talvez o seu coração esteja carregado de medo. Talvez você viva tendo medo, tipo assim, será que Deus realmente está do meu lado?
Será que as coisas que podem me acontecer... Perceba, gente, que o texto não está falando aqui que nós não temos adversários. Muito pelo contrário, a gente vai ver aí uma listinha grande de adversários. O texto fala sobre isso. Na nossa teologia a gente fala que nós temos 3 grandes adversários. Nós temos a nossa própria carne, que é o pecado, que está ali no nosso coração tentando nos fazer cair. Nós temos o próprio mundo, que o tempo todo fica atirando flechas contra nós. E nós temos o próprio Satanás, o diabo, que muitas vezes quer nos tentar, muitas vezes quer acabar também com a nossa vida. Eles podem nos atacar. Quando a Bíblia fala desses inimigos, não está falando de inimigos que não existem. Mas a boa verdade aqui é, qual que é o poder deles, de fato? Qual que é o poder deles diante de Deus que está do nosso lado? O fato não é que a gente não tenha inimigos, ou que a gente tenha que viver como se a gente não tivesse inimigos. O fato é que a palavra de Deus pergunta, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou então, quem é páreo para o poder de Deus? Quem pode derrotar o Senhor? Se Deus está do nosso lado, qual que é de fato o poder que eles têm sobre a nossa vida, sobre a nossa alma? Esses inimigos não têm poder de fato. Como a gente viu semana passada, se tudo coopera para o nosso bem, mesmo os ataques dos nossos inimigos, mesmo os nossos momentos de fraqueza, são para o nosso bem. Deus está agindo ali. Deus está usando aquelas peças para que a gente possa ser fortalecido por Ele. Essa é a verdade. Se tudo coopera para o nosso bem, então nada que os nossos inimigos possam nos fazer podem prevalecer contra nós. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? É engraçado que Lutero, ele tinha uma frase polêmica, mas muito legal. Ele dizia que até o diabo é o diabo de Deus. Ou então, quando Deus manda, como o povo diz, até o diabo obedece. Deus controla todas as coisas, meus irmãos. Deus está no controle e Ele faz isso para o nosso bem. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Qual medo que nós temeremos? O que esses inimigos podem fazer por nós? Quando a gente tem as nossas ansiedades, quando a gente está diante de uma situação em que aquilo pode produzir medo em nós, a gente deve se lembrar: se Deus é por mim, quem será contra mim? O que pode acontecer, ou o que pode acontecer que Deus não esteja interferindo, cuidando e usando para o meu próprio bem? O que pode acontecer? E um exemplo muito interessante, meus irmãos, é o próprio Josué. Josué, eu imagino assim, o temor no coração dele. Moisés havia morrido, ele agora estava na liderança de uma nação numerosa, ele teria que entrar e guerrear contra os seus inimigos para poder conquistar a terra prometida. Imagine o temor que havia no coração dele. Imagine a aflição no coração dele, a responsabilidade. Mas Deus diz a ele: ser forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você. Seja forte e corajoso. Essa é a palavra do Senhor para nós. Quando a gente diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? É como se Deus estivesse falando: tenham coragem. Tenham coragem diante dessas batalhas, das lutas. Não se perca, não se esqueça. Deus está do seu lado. Deus não vai te abandonar. E se Ele está do seu lado, não existe nenhuma força, nada que possa simplesmente acabar com você. Essa é a verdade da palavra de Deus. Mas a segunda pergunta continua confrontando os nossos corações. Diz o seguinte: aquele que não poupou seu próprio filho, mas por nós o entregou, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E aqui agora já nem é tanto medo, mas há uma certa desconfiança que a gente tem. O que você espera de Deus de fato? O que você ora a Deus e tem medo de que talvez Ele não responda? Talvez Ele responda negativamente, mas qual que é o seu medo? O que você está esperando de Deus?
Qual que é aquilo que te torna ansioso a ponto de você dizer: não, Deus não vai estar aqui. Deus não vai me ajudar nisso. Mas esse texto confronta essa ansiedade nossa. Porque Deus deu para nós aquilo que Ele tinha de mais precioso. Deus deu para a gente o seu próprio Filho. Então, por que nós, de fato, desconfiamos? Por que nós andamos ansiosos? Por que nós andamos preocupados? Por que nós, por algum momento, achamos que Deus não nos vai alimentar? Ou que Deus não nos vai dar o que vestir? Ou que Deus não vai dar onde a gente vai morar? Ou que o dia de amanhã Deus não vai nos dar saúde? O que nos faz achar que Deus simplesmente não está nem aí para essas coisas? O que nos faz achar que muitas vezes Deus nos abandonou à nossa própria sorte, que por isso a gente tem que fazer as coisas na força do nosso próprio braço? Deus rasgou o Filho dele por você. Deus colocou o Filho dele naquela cruz. O texto de Lucas nos diz que Jesus suou sangue de dor e de aflição. Ele disse a Deus: Senhor, se necessário, afasta de mim esse cálice. Mas mesmo não querendo tomar, Ele tomou até o fim por nós. Deus, Ele fez tudo isso. Por que Ele não vai suprir a sua necessidade? Por que você acha que Ele não está ouvindo as suas orações? Ou por que você acha que Ele não está nem aí para a sua vida? Você precisa de uma prova de que Deus é do seu lado. Você precisa de uma prova de que Deus se preocupa com você. Olhe para Jesus, olhe para aquela cruz. Ali está a prova. Ali está tudo o que você precisa. Ali tem tudo o que você precisa. Porque Ele se deu por você. Aquela cruz é a prova maior do amor de Deus. Aquele que não poupou seu próprio Filho, não nos dará com Ele graciosamente todas as coisas? Por que se preocupar? Por que ficar ansioso se a gente pode simplesmente compreender que Deus já nos deu aquilo que Ele tinha de melhor, aquilo que Ele tinha de mais precioso? É muito engraçado porque Ele diz todas as coisas aqui não no sentido triunfalista, não, de que, se Deus me deu Jesus, então por que Ele não vai me dar uma Lamborghini? Não é nesse sentido, mas é todas as promessas, todos os cuidados, tudo aquilo que Ele está disposto a de fato entregar por nós, porque Ele nos entregou. Eu gosto muito de uma história que também está no livro de Lucas, de um homem chamado Simeão. Simeão, um senhor de idade, que havia recebido uma profecia de que ele só morreria quando ele enxergasse aquele que era o Messias. Então, naquele santo dia em que os pais de Jesus foram entregá-lo e foram apresentá-lo ao templo, o Simeão, ele canta uma canção. Ele canta: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação. O que Simeão está nos lembrando é de que Deus já nos deu aquilo que Ele tinha de melhor. E que se Ele tinha aquilo que Ele tinha de melhor, Ele poderia simplesmente morrer em paz. Porque Ele já tinha visto a Cristo. Porque Ele já tinha visto Jesus. E acho que essa é a ideia que essa pergunta tem que provocar em nós. Deus já nos deu Jesus. O que mais nós precisamos? O que mais Ele não nos dará? O que mais Ele já não tem para nós? Porque se nós temos Cristo, nós temos tudo aquilo que a gente precisa. E essa é a verdade aqui, que nós precisamos aprender. Então ele faz outra pergunta: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? E essa ele responde: é Deus quem os justifica. Quem tentará acusação contra os filhos de Deus, contra os eleitos de Deus, contra aqueles que Deus comprou, contra aqueles que Deus escolheu e salvou desde a eternidade? Quem poderá acusá-los? E é muito engraçado porque essa palavra acusador é sempre para se referir a uma pessoa nas Escrituras, quase sempre.
O próprio Satanás, que no livro de Jó era aquele que estava ali acusando as pessoas diante do trono de Deus. Satanás é o acusador. A gente poderia dizer, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem que levantará nós? Quem se levantará contra nós? E você pode até pensar, não, talvez Satanás se levante contra nós. Talvez ele lembre a nós dos nossos pecados. Talvez ele lembre a nós daquilo que nós temos feito de errado no nosso dia a dia. E talvez você ouça essa voz. Talvez você queira se definir demais pelo seu passado, ou queira se definir demais pelo seu pecado. Talvez você sucumba demais às acusações que estão na sua consciência. Mas a verdade que é colocada aqui é Deus quem o justifica. Quem pode levantar acusação contra você? Satanás não pode mais. Porque agora você foi justificado por Cristo. Você foi justificado por Cristo. Você pode confiar, você pode descansar no fato de que ninguém pode mais virar para você e dizer, o seu pecado agora te condena. Aquelas perguntas que muitas vezes as pessoas falam, aqueles comentários que a pessoa às vezes fala, fulano de tal era assassino, agora está na igreja. Já ouviram uma coisa assim? Ou então era ladrão, agora está lá na igreja fazendo. Se a pessoa se converteu e está em Cristo, e isso foi real, nós não podemos levantar mais acusação contra aquela pessoa. Nós não podemos mais definir ela por quem ela foi. Nós definimos agora por quem ela é em Cristo. Todos nós que estamos aqui e que estamos em Cristo, nos definimos e tratamos uns aos outros agora não com base nos nossos erros, nas nossas falhas, mas com base na irmandade cristã. John Owen, um teólogo puritano, ele dizia de que a maior mentira que Satanás, o maior ataque que Satanás pode colocar em nós ou na nossa mente é de que nós não precisamos mais nos arrepender porque já fomos longe demais. A ideia de que já fui tão longe no pecado que agora Deus não vai me perdoar, Deus já me perdoou uma vez, agora... E a gente às vezes aceita essa mentira com muita facilidade. Uma semana que a gente está meio mal, que a gente às vezes não agiu corretamente, e aí a gente se encontra diante de Deus e a gente... eu não estou muito legal com Deus, eu não vou orar, eu não vou buscar a palavra de Deus. Esse é Satanás falando na nossa mente, você tem alguma coisa. Mas quem poderá levantar acusações contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem te justifica é o próprio Cristo, que morreu por você. E ao morrer por você, dá a justiça dele a você. Jesus é a maior arma que a gente tem contra o diabo. Porque o diabo pode tentar levantar no nosso coração acusações contra nós. Mas nós podemos levantar Cristo e dizer, eu tenho Cristo. Sim, eu pequei, sim, eu errei. Mas eu posso me arrepender novamente. Eu posso recomeçar. A minha vida pode seguir adiante porque é Deus quem me justifica. É Cristo que me justifica. Deus já justificou, meu querido. Então por que dar ouvidos ao diabo? Por que deixar ele te desestabilizar? Muitas vezes a gente fica perdido porque a gente esquece dessa verdade. Quando a gente sai da rota, quando a gente sai do caminho, a gente esquece que a gente tem alguém para voltar. A gente tem alguém que nos amou tanto, que nos justificou. E assim ninguém pode mais levantar acusação contra nós. E o texto então continua com uma pergunta que tem muito a ver com essa. E quem os condenará? Quem os condenará? E ele também responde, é Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem pode te condenar? Quem pode te condenar? Aqui a gente tem a lembrança do início desse capítulo, da primeira verdade que Paulo trabalha aqui. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ora, se não há mais condenação, quem pode nos condenar? Satanás, ele vem e nos acusa com qual intenção? De que a gente seja condenado. Mas quem tem o poder de fato de condenar alguém
senão o próprio Deus? É Deus quem condena, é Deus que julga. Mas talvez você ainda se sinta inseguro, talvez você ainda não esteja tão convicto da certeza da sua própria salvação. E talvez você se questione, não, talvez eu seja condenado. E talvez isso se torne uma aflição pesada demais para você. Talvez você queira viver a sua vida numa obediência estrita, numa espécie de legalismo, querendo alcançar a sua própria salvação, porque talvez você não esteja tão certo disso. Talvez você queira viver tão certinho, mas tão certinho que você queira ter a sua salvação pelos seus próprios braços, pela sua própria obediência. E não é que nós não devemos descartar a obediência, a gente já lidou muito com isso, né? Não é que a gente precisa descartar a nossa obediência, mas é porque nós não somos salvos por ela. Quem nos condenará? E a gente pode martelar essa pergunta em nossa cabeça, mas é Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o que está à direita de Deus e também intercede por nós. Nós não temos condenação porque Jesus sofreu a nossa condenação. E então Ele ressuscitou para nós termos nova vida. Ninguém pode nos condenar porque Jesus ressuscitou e Ele agora intercede por nós. Quem nos condenará? Ninguém pode nos condenar porque nós temos Cristo. É Jesus, aquilo que Ele fez por nós. A sua obra maravilhosa na cruz e na ressurreição que nos garantem uma vida eterna. É isso que Deus está fazendo para nós. É isso que Deus está fazendo por nós. Essa é a base sólida. Se um dia você morrer e você está lá diante do céu, e Pedro, vamos supor que é Pedro, né? Está lá na porta do céu, né? Mas no checklist de quem entra, quem sai, e te perguntar, por que você é salvo? O que você diria? Será que você diria, eu sou salvo pela minha própria obediência, ou porque eu fiz coisas boas, ou porque eu fiz muitas boas obras, eu doei para crianças carentes? Você pode ter feito tudo isso, mas se você não tiver a consciência de que você é salvo, de que você pode entrar ali por causa de Cristo Jesus, que morreu, ou que melhor, ressuscitou por você, você não tem certeza da sua salvação. É Jesus, meus irmãos. É Jesus, é pela fé nele. E Ele intercede por nós. Ele continua intercedendo, porque Ele, nessa obra maravilhosa que Ele fez, Ele conquistou o direito de ser o nosso Salvador. E é por isso que nós não perdemos essa salvação. Por isso que ninguém mais pode nos condenar. Porque Ele conquistou isso por nós. Somente Ele. Nós não podemos fazer nada com relação a isso. Então nós temos essa última pergunta. Essa última e grandiosa pergunta que Paulo faz. E quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Porque talvez, mesmo diante de tudo isso, você ainda esteja pensando, será que Deus me ama? Será que tem alguma prova de amor de Deus ainda? Porque a gente ainda é bom para esquecer disso. Então, será que Deus me ama? Será que alguém pode me separar? Eu sei que eu estou unido com Cristo, mas será que alguma coisa, alguma situação nessa vida, ou alguma tribulação, alguma coisa pode me separar desse amor? Onde está a sua segurança? Essa é a pergunta final. Todas as perguntas estão apontando para essa. Quem nos separará, então, no final das contas, do amor de Cristo? Tudo o que foi dito aqui nos leva a uma resposta. Quem nos separará do amor de Cristo? Alguma coisa pode nos separar? Existe algo neste mundo que nos separa? E a resposta é não. Não existe. Nada poderá nos separar do amor de Cristo. Aqueles que são chamados, que são eleitos, que estão em Cristo, que entregaram a sua vida a Cristo de fato, não podem ser separados mais deste amor. Não podem ser separados mais deste amor. E ele diz, será tribulação? Será que naquele dia que as coisas estiverem pesadas para mim, que estiver caótico, será que isso é uma prova de que Deus me abandonou? Não. Olhe para Jesus.
e vejo o amor de Deus na cruz? Ou será a angústia, o dia que eu tiver com o coração pesado demais e aflito demais e que as dores deste mundo pesarem demais? Será que nesse dia é uma prova de que Deus me abandonou? De que Deus me deixou? De que Deus deixou de me amar? E a resposta é novamente não. Eu preciso olhar para Jesus nesses dias e lembrar do amor de Deus. Ou o dia que eu passar fome, o dia que, eu perder meu emprego, que eu não tenho mais renda, e aí eu não tenho mais o que comer, ou não tenho mais o que vestir, ou talvez viver daquilo que os irmãos da igreja ajudam. Será que nesse dia, essa falta de provisão de Deus significará que Deus deixou de me amar? Será? Não, porque a prova é Jesus. A prova não é eu ter comida, a prova é Jesus. Será a perseguição? O dia que eu for perseguido, o dia que os inimigos de Cristo começarem a me perseguir, e aí eu não encontro mais saída? Será que esse dia é o dia que Deus me abandonou e Deus vai dizer para mim: eu não te amo mais? Não, porque nós temos Cristo. O próprio Cristo foi perseguido. É muito interessante então que Paulo, para provar esse ponto, ele cita um salmo de número 44. Ele diz: por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelha para o matadouro. E o que ele faz aqui ao citar é que essa realidade do povo de Deus sempre foi difícil. A realidade do povo de Deus sempre foi difícil, meus irmãos. O povo de Deus sempre foi perseguido mesmo, sempre passou por necessidades neste mundo, e não é agora que isso vai mudar. Nós temos irmãos na Ásia, neste momento, sofrendo perseguição por Cristo, sendo degolado por Estado Islâmico, por Al-Qaeda, por outras milhares de situações. Deus os abandonou? Deus não os ama? Não, Deus os ama, com certeza os ama. Essa situação que Deus nos faz passar, muitas vezes são a prova, não a prova de que Deus não nos ama, mas a prova de que Ele nos ama. Como nós temos visto, que Ele usa essas coisas para nos fazer a imagem de Seu Filho. E por isso é fato de que Deus nos ama. Mas o texto diz, então, que em todas essas coisas, porém, nós somos mais do que vencedores. Sobre essas coisas, sim, nós somos mais do que vencedores, porque mesmo que essas coisas nos atinjam aqui, nós a vencemos em Cristo Jesus. Elas não vão nos afligir para sempre. Nós já temos uma vitória decretada. A renovação de todas as coisas é uma certeza. A ressurreição dos mortos é uma certeza. A vida eterna é uma certeza para quem está em Cristo Jesus. E por isso nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Essa é a nossa identidade, mais do que vencedores, porque em Cristo a gente vence esses males, a gente não se torna refém deles. Em Cristo essas coisas são uma prova de que Deus nos ama e que se preocupa conosco e que mesmo nesse caos Ele vai cuidar e amar a nossa vida e vai nos guiar completamente em segurança para a vida eterna que Ele está nos oferecendo. E então Ele continua dizendo, porque eu estou bem certo. Eu tenho uma certeza absoluta, e é essa certeza que nós devemos ter, meus irmãos. Essa certeza pela qual Paulo está nos chamando a colocar no nosso coração, de que nem morte, nem vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode nos separar desse amor. Esse amor de Deus é inalcançável, Ele é incansável, Ele vem, Ele repete, e Ele repete, Ele faz, e Ele faz, e Ele não nos abandona, Ele não nos joga fora. Porque esse amor é eterno, esse amor é para sempre. Ele diz, nem morte nem a vida, porque o Senhor é Deus tanto de vivos quanto de mortos. Ele tem controle sobre essas realidades, tanto da morte quanto da vida. E aqueles que Ele tem estão em suas mãos, seja na vida, seja na morte. Nem anjos, nem principados. A realidade espiritual,
nem anjos, nem demônios, nada disso pode te separar do amor de Deus. Nem as coisas do presente, nem do porvir, nada nessa esfera do tempo pode nos separar do amor de Deus. Nem a altura, nem profundidade. O que ele quer dizer com isso? Em nenhuma direção para a qual nós olharmos, a gente vai encontrar algo que nos tire da presença do amor de Deus. Porque isso é impossível. O amor de Deus é de fato incansável. Nem qualquer outra criatura, nada que exista pode te separar do amor de Deus. Você crê nisso? Você tem certeza disso? Você está ciente disso? Você tem essa segurança, porque isso quem está falando não sou eu, é a própria palavra de Deus. Aqueles que estão em Cristo Jesus podem colocar e ter essa certeza em seu coração eternamente. Tudo isso porque a maior prova foi dada é Cristo Jesus. Nada poderá nos separar por causa de Cristo Jesus. Cristo Jesus é o caminho, Cristo Jesus é a prova, Cristo Jesus é o presente, é o dom, é a dádiva, é o amor de Deus encarnado e se apresentado a nós. E é isso que Jesus é. É isso que Jesus é, e porque Jesus existe, e porque Ele encarnou, e porque Ele se entregou na cruz, e porque Ele ressuscitou, e porque agora está nas alturas com o Pai, e porque Ele voltará, a gente pode ter a certeza de que nada poderá nos separar desse amor de Deus. Por que esquecemos disso então, meus irmãos? Por que nós lidamos com isso e esquecemos tanto disso? Por que na nossa vida a gente não lembra dessas verdades e a gente se esquece, a gente às vezes vai se embriando por outros caminhos? Nós precisamos lembrar, nós precisamos guardar essa palavra, como diz o salmista, no meu coração. Nós precisamos beber essa palavra. Se tudo o que está em Romanos 8 é verdade, isso aqui então é a maior promessa que Deus tem, nós fomos amados. E nada pode nos separar desse amor, nada pode nos tirar desse amor. Nós somos salvos e salvos para sempre, nada poderá nos tirar essa convicção, nada poderá nos tirar essa verdade. Então a gente tem que descansar nisso, a gente precisa aprender a descansar nisso. Nós precisamos, como adoro, lembrar e lembrar e lembrar. E eu queria então trazer algumas aplicações para nós. A primeira é porque se tiver alguém aqui que ainda porventura não creu em Cristo, não entendeu esse Evangelho, é muito forte que Paulo diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se você não estiver em Cristo, se você não colocar sua confiança e sua força em Cristo, você está se colocando contra Deus. E é melhor ter Deus do seu lado do que contra você. É melhor ter Deus do seu lado do que contra você. Não queira ficar contra Deus. Porque o destino de quem se coloca contra o Senhor não é o amor, mas é a própria condenação. Então, você precisa aprender a descansar nesse amor. Deus, Ele não faz esse convite com base simplesmente em ameaça, mas Ele faz com base no amor. Ele está oferecendo o maior amor do mundo. Ele oferece para que nós, então, desfrutemos, para que a gente viva a nossa vida agora em alegria, em plenitude, e em realidade, novidade de vida. Mas a segunda aplicação é para você que anda ansioso, descrente, talvez perdido. Você já creu em Jesus, mas talvez você não confie, talvez você tenha muita dificuldade em confiar. Guarde essas palavras em seu coração, guarde essas verdades, confie nelas, confie no amor de Deus, confie que ninguém pode te condenar, que ninguém pode acusar contra você, confie que Ele já te deu o melhor. Descanse nisso. Às vezes a nossa ansiedade nos faz ficar trabalhando, achando que a gente tem que fazer tudo, mas a gente tem um convite para descansar e ver um Deus que trabalha por nós, que trabalha enquanto a gente descansa, que trabalha enquanto a gente dorme.
E também desfrute disso. Desfrute desse amor de Deus. E desfrutar é nada mais do que você ter uma vida em comunhão com Deus. Ler a palavra diariamente, se encontrar com esse Deus diariamente, orar e se derramar com Ele. Às vezes, você está ansioso, cansado e simplesmente se você abrir seu coração com Deus, chorar diante dEle, se derramar ali em lágrimas, falar com Ele, Deus pode te ouvir, pode te confortar e pode te consolar. A gente precisa aprender a desfrutar mais desse amor de Deus. E por fim, meus irmãos, Deus não deu esse amor simplesmente para que a gente desfrute dele e pronto, mas também para que a gente possa compartilhar. A gente precisa compartilhar desse amor. Porque se existem muitas pessoas aqui em nossa cidade, no mundo, que Deus não está do lado delas, porque elas estão contra Deus. Mas Deus quer tornar inimigos em amigos. O Evangelho é a boa nova que transforma inimigos de Deus em filhos de Deus. E quantos filhos de Deus não tem perdidos por aí, que estão apenas esperando que a gente fale uma palavra, que a gente compartilhe uma mensagem, simplesmente